Olá a todos, eu sou o Miguel, para quem não me conhece. Também sou um dos atletas desta Bolsa de Atitude Campeão da Aquacarca e, tal como a Catarina disse, no início do ano fui desafiado e senti que quando a Catarina me estava a lançar o desafio, qualquer coisa aqui dentro de mim a mexer, não sei se era medo, se era insegurança, se era desconforto, o que era, porque a verdade é que e assumo que a maior parte das pessoas não costumam ter contacto com o tipo de pessoas que a Catarina me desafiou a conhecer, e acho que não tem problema nenhum, e acho que quanto mais soubermos dessas pessoas e soubermos como é que as podemos ajudar e integrá-las na nossa sociedade. Tenho 56 anos, tive um acidente na praia fará 31 anos este ano, a apanhar boleia com uma onda, fazer uma carreirinha, não pus as mãos à frente para ganhar velocidade, assim que acho que é quando se faz a maior parte das pessoas, são ondas ou maiores. Por acaso não era um dia com grandes ondas, mas havia um baixio assim um bocado longe, e fui projetado para o fundo, meio quebra-coco, aquilo não era exatamente um quebra-coco, um bocado longe. Estou a falar para surfistas, portanto, sabem o que é um quebra-coco? Chamam aqui, não chamam assim, pronto. E, portanto, parti, e agora vou falar para fisioterapeutas, sexta vértebra, portanto, tenho uma lesão entre a quinta e a sexta vértebra. Logo na altura, fiquei virado com a cabeça para baixo, atordoado, senti um dente partido na boca e pensei que chatice, vou ter de ir ao dentista. Um segundo depois percebi que isso era o mínimo dos meus problemas, porque não conseguia mexer nem sequer virar para respirar. Como é que lhe surgiu esta reflexão, este pensamento, esta força de vontade, que na altura é mais fácil pensar isto do que fazer, mas acabou mesmo por acontecer e levar e concretizou todos os seus, não sei se são todos, mas bastantes sonhos e bastantes ambições que tinha. E como é que conseguiu mudar ali o chip na sua cabeça e dar o pontapé para a frente e não ficar parado naquele momento que se calhar era o mais normal acontecer? Portanto, pensei, não vale a pena pensar muito o porquê aconteceu, portanto, temos de avançar, temos de tentar fazer o melhor que cada um de nós tem na vida, e isto não precisa de se passar por um acidente para saber que o que temos de fazer, e por isso é que falo aqui, é colaborar na recriação do mundo, quer dizer, é mesmo isso, que podemos ajudar o mundo a tornar-se um lugar melhor. Há aqui também uma palavra-chave que eu ainda não falei e que abre muitas portas, que é o amor. Todas as pessoas, desde o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, por aí fora, e aqui pode ser bom para os fisioterapeutas, como os meus amigos, como a minha família, continuaram a olhar para mim como o Bento e não como um incapaz. Estas pessoas recriaram-me, estas pessoas deram-me vida, e isto é algo que qualquer um de vocês tem. Este superpoder de, através do olhar, através de uma palavra que digo às outras pessoas, poder transformar e virar a vida de outra pessoa. E, portanto, foi isso que me fez ir para a frente, foi o amor. Ama-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Estamos tão preocupados com coisas tão pequenas. Algum de vocês hoje sentiu-se grato de manhã por ter autonomia física? E quantos de vocês é que já tiveram, ou que já sentiram, chateados com uma pequena coisa hoje, desde manhã até agora? Que se calhar é muito mais pequena e muito menos importante do que ter mobilidade. Mas andamos a pôr pequenas pedrinhas na nossa vida e por isso estamos-nos a impedir de ser felizes. Nós é que nos estamos a impedir de ser felizes, porque estamos sempre a complicar a vida. E as pessoas dizem: "Oh, Sr. Engenheiro, isso não é possível." E eu digo: é possível. Quer dizer, eu estava a tirar para 100, mas a minha ideia era chegar a 80.
Mas se atirasse para 80, o que se ia conseguir era 50. Portanto, o que eu quero dizer é, mais vale sonhar, mais vale tentar, porque se não tentarmos, e digo exatamente isso, é que não vamos conseguir fazer as coisas. Quem é que disse? Agora, quando desistimos dos nossos sonhos porque não tentamos o suficiente, porque não nos esforçamos o suficiente, isso é que não está bem. Se já é difícil alguém sem limitações motoras fazer isto, como é que alguém como o Bento, como é que se arranja o tempo, a estrutura, a logística toda para fazer isto acontecer? Porque acho que é super complexo, seja para quem for. Tentar encaixar fisioterapia, profissão, vela, dar aulas ao fim de semana, que era o caso que eu ainda faço, é preciso, se calhar, de abdicar de outras coisas. É preciso uma pessoa, se calhar, olhar para o que é mais importante. Já devem ter visto um vídeo que há um professor que chega a uma sala de aula e que tem um frasco e que põe assim umas pedras muito grandes dentro do frasco e pergunta, o frasco está cheio? Ele enche o frasco com pedras. E as pessoas dizem sim. Então depois põe as pedras ainda mais pequenas, depois põe areia e finalmente quando o frasco está totalmente cheio, que até tem areia, pergunta, o frasco está cheio? Os alunos dizem que sim e ele põe água. E portanto cabe sempre mais alguma coisa. Ou seja, muitas das vezes o que achamos que são as nossas fragilidades são o que nos dão as nossas grandes oportunidades. No dia em que tive o acidente, o médico disse à minha mãe, dê graças a Deus se alguma vez o seu filho levar um copo de água à boca. Hoje em dia, a minha vida profissional é levar copos de vinho e não de água à boca, que é muito melhor. E é exatamente isso que muitas das vezes nos acontece na vida. Andamos num turbilhão, não vale a pena estar a tentar perceber o sentido da vida. Vamos tentar, depois, mais para a frente, conseguir ver as coisas boas que daí vieram, não é? E perceber do fim para o princípio as coisas que aconteceram boas. Eu próprio cheguei à conclusão, e se calhar o Bento também pode ter chegado à mesma ou outra, que não são os títulos que são realmente importantes. Eu próprio às vezes tenho dificuldade em identificar o que é importante ou não, se não é os títulos, o que é. Para o Bento, o que é importante, se não são os títulos? Quando estamos a falar do desporto, para mim foi acima de tudo este conhecer do mundo e agora vejo das pessoas, voltamos sempre às pessoas. Quem faz surf, se não tivessem o contacto com as pessoas que têm tido, os amigos que fizeram, a união que tiveram, as pessoas que se calhar de culturas diferentes que tiveram, isto teria a mesma piada? Todos nós estamos a competir para ser campeões do mundo, ou europeus, ou nacionais, ou regionais, ou da Praia da Poça. Ou da Praia da Poça, mas depois, no final, o giro, o que nos lembramos no final de verão, foi o que tivemos com os nossos amigos. Também nas pessoas é onde também se encontra amor, e aqui de amor também, se calhar, falar um bocadinho de Deus, que o Bento é católico e que menciona e partilhou comigo que está mais perto das pessoas que não acreditam em Deus, ou que têm dificuldade a acreditar, ou que têm dúvidas da sua existência, do que das pessoas que têm a certeza de que Deus existe e que é algo inquestionável. Há 30 anos andei também numa procura a ler bastantes livros de diferentes religiões. Eu ia à missa socialmente, mais para não chatear os meus pais do que outra coisa qualquer. Se calhar alguns dos que estão aqui mais novos revêem-se um bocado nisso, ou se calhar nem têm essa oportunidade de dizer que não vão. E, pelo menos quando eu tinha a idade de 13 ou 14 anos não tinha grandes hipóteses. Se pensarmos um bocado e se tirarmos as cascas de cebola que estão ali, isto não pode ser tudo inventado. E prefiro acreditar com dúvidas do que não acreditar com dúvidas. O que é que eu quero dizer é faço um melhor caminho sendo crente
porque tenho um Deus que me ajuda. Como pessoa individual, de que forma é que eu posso fazer com que uma pessoa com deficiência se sinta incluída? Eu acho que será... Pronto, há aqui coisas muito engraçadas sobre isso que eu estou a dizer. Qualquer um de nós quer ser tratado como pessoa. E como pessoa, tu chegaste ali, trataste como uma pessoa. Não começaste a perguntar ou ter cuidado mais ou não ter cuidado mais, não é? E, portanto, quando estamos a falar de uma pessoa com deficiência, normalmente há dois limites ou exageros. Um é infantilizar e, portanto, fazer tudo por mim. Dar-me de comer, se eu não preciso na maior parte dos dias, no outro dia precisei de ajudar a comer, que estava muito cansado. Mas dar-me de comer, quando eu não preciso, é infantilizar, é menorizar-me. Por outro lado, outra coisa é partir do princípio que tenho uma autonomia que eu não tenho, não é? Chegar aqui com um degrau e eu, então não vens, não é? Quer dizer, nem uma coisa nem outra, não é? De certeza absoluta que aqui a equipa da Catarina e a Catarina, como a Catarina disse, tiram lições de vida de pessoas. Porquê? Porque estão a ajudar outros. E eu acho que isto é uma grande lição que tenho tirado na vida, ao ajudar os outros, tenho-me sentido muito mais rico. Depois aparece uma outra pessoa, isto é verdade, que com a ajuda de umas canadianas dava uns passos. E ao dar os passos, esta pessoa que dava os passos, a pessoa que estava ao meu lado, que mexia bem os braços, vira-se para mim e disse: quem me dera estar como ele, como é que dá os passos. Eu pensei, que é grande lata. Então não percebe que o que eu quero é estar como ele, que é suficientemente bom mexer os braços para se ser feliz, para se conseguir ser feliz. Depois pensei, se tivesse como é que dá, ou que se mexe os braços, eu queria era dar uns passos. E de certeza absoluta que o que dá os passos dava a olhar para um futebolista que tinha uma lesão no joelho, ali, pensava que quem me dera estar como ele. E isso fez-me pensar que nós só temos a possibilidade de ser felizes como estamos e onde estamos. Não podemos ser felizes numa situação diferente da que estamos atualmente. Nós estamos sempre a adiar a felicidade quando tivermos um carro ou quando tivermos não sei o quê. E eu acho que isso estamos a confundir felicidade com facilidade. Porque quando temos uma vida mais fácil, achamos que vamos ser mais felizes. Se formos ricos, vamos ser mais felizes. Se formos famosos, vamos ser mais felizes. Se ganharmos um campeonato do mundo, vamos ser mais felizes. Uma felicidade efêmera. Depois nos faz pensar, mas qual é o sentido disto? Se pudesse voltar ao dia do acidente, o que é que faria? Se tinha voltado a entrar na onda ou não? E bater com a cabeça no chão ou não? E eu nem sei como é que lhe respondi. Eu só sei que se fosse o pai daquele miúdo, pensei, só o meu filho é que faz estas perguntas, deixa-me ficar aqui a brilhar. Mas vocês compreendem também que se eu conseguisse, não consigo, com um estalar de dedos voltar a andar, gostaria de voltar a andar. Mas também compreendem que não gostaria de perder estes agora 30 anos ricos que tive de estar numa cadeira de rodas. E, portanto, a conclusão que eu tiro é que ainda bem que não posso ter essa opção de voltar ao dia do acidente e saber se posso entrar na onda ou não, porque podia tomar a má decisão e ir atrás da facilidade e, eventualmente, afastar-me da felicidade. E, para mim, isto é fantástico, perceber que é através de uma pergunta que me fizeram, que é o que é que se pudessem fazer na vossa vida, num determinado momento, o que é que teriam feito? E se efetivamente isso vos teria levado para o melhor caminho ou não? E se acham que sim, ainda estou a tempo, provavelmente a maior parte dos casos, de ir atrás desse caminho.